Uma alegria, a pastora Tânia é uma amiga querida nossa, né? De algum tempo já, e alguns irmãos já sabem que ela está conosco aí, nos apoiando, nos assessorando na área do ensino. E é uma honra e um prazer receber você hoje. Abre o seu coração para aquilo que essa mulher, que é uma mulher de Deus, tem a falar, porque como ela abençoa a minha vida, e certamente vai estar nos abençoando como igreja hoje. Fique muito atento. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração grato por tudo que já vivemos até aqui. Senhor, que momento tão especial é quando nos reunimos para, como igreja, em comunhão, prestar culto ao Senhor. Já te louvamos com os nossos lábios, nos cânticos, Senhor Deus. Falamos contigo, mas agora é um momento em que nós queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale conosco. Não deixa, Senhor, que nenhum de nós saia desse lugar sem ouvir a tua voz. Por isso eu peço ao Senhor, que o Senhor que já colocou a tua palavra, a tua mensagem no coração da tua filha, que o teu Santo Espírito dirija todo esse tempo em que ela vai estar aqui proclamando a tua mensagem, Senhor. Que o Senhor a use como boca tua, que o Senhor tome todo o seu ser nessa hora e também o nosso, para que ela, falando da parte do Senhor, encontre em nossos corações, Senhor Deus, que o Senhor encontre em nós um terreno prontinho para receber a semente da tua palavra. Senhor, transforma-nos com a tua palavra, com a mensagem do Senhor que vem a nós na noite de hoje. Usa a tua filha, a pastora Tânia, como o Senhor tem feito sempre. Que ela seja, Senhor Deus, instrumento do teu agir, da transformação pelo poder do Espírito Santo em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Som. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. É muito bom a gente estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu estou acompanhada do meu esposo. Um dia, eu tinha 15 anos, e aí eu fui pregar num retiro de jovens e adolescentes. Aí eu estava lá pregando e, de repente, chegou um jovem assim que me desestruturou, né? Aí a gente se conheceu e, com o tempo, a gente orou um pelo outro, a gente namorou e a gente se casou. Eu estou com ele há 29 anos. Sérgio está aqui comigo. Dá um oi aí, amor. Isso aí, é ele. E a gente está junto. Nossos filhos não estão aqui porque eles estão servindo hoje, estão escalados, cada um lá no seu ministério, e depois a gente se encontra, mandaram um abraço e estão em oração por nós. E eu espero que você também, pelo que Deus vai tratar conosco nessa noite, porque Ele tratou comigo também. E hoje, os irmãos fizeram um culto lindo, ofereceram um culto lindo ao Senhor, né? E sobre missões mundiais. Nossas igrejas estão empenhadas na campanha de missões mundiais. Há uns dias atrás, na PIB de Nova Piã, onde eu sou pastora auxiliar, inclusive o pastor Edivaldo mandou um abraço, já estava esquecendo de falar, vai que ele assiste depois, me dá um puxão de orelha. E a gente estava em reunião falando sobre o mês de missões. E a gente levantou algumas indagações ali. E eu citei alguns pontos de reflexão, pastor. Por que a gente se empenha tanto, às vezes, em contribuir com missões mundiais, em contribuir e movimentar uma campanha linda para missões nacionais, e a gente não tem o mesmo empenho para falar em missões locais, né? Inclusive, foi o apelo da liderança, os mais jovens principalmente, dizendo, a gente precisa fazer sim, mas a gente precisa olhar também. E quando eu vejo o que a gente viu aqui, a ação de ontem, né? Eu tenho certeza que, se a gente perguntar para algum vizinho aqui, se por algum motivo essa igreja precisar fechar, ela vai fazer falta, acredito que as pessoas vão dizer que sim, fará falta. E essa igreja precisa ser ainda mais relevante para esse bairro, amém? E aí não tem como a gente completar a missão. O nosso tema, esse ano de 2023, é Vamos Completar a Missão.
E aí, ela pode ser para nós uma afirmação e também uma pergunta. Para alguns é uma afirmação, vamos completar a missão. Para outros é uma pergunta, vamos completar a missão? E como é que a gente completa a missão? O pastor veio aqui e fez bonitinho um coro com a igreja, né? Qual foi a última frase? A ação da igreja qual é? A última? Não, ele falou outro. Qual é? Enviar. Enviar. Desculpa se eu não ouvi direito. Enviar. Mas a gente não pode enviar ninguém que não esteja preparado. Então, a gente precisa preparar. E é aí que o Ministério de Ensino vai trabalhar. É aí que o Ministério de Educação Cristã vai trabalhar. É aí que todas as frentes de ensino da igreja vai trabalhar, no preparo de homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes, para que possam ir, ou para que possam enviar, ou possa contribuir, possa pregar, para fazer o que Deus chamar. Eu recebi o meu chamado aos 13 anos de idade, quando eu estava no acampamento de Mensageiras do Rei. Acho que eu já falei isso aqui num culto de mulheres, se eu não me engano. Tinha 13 anos, quando eu entendi que Deus tinha algo para a minha vida. E se não fosse a minha líder olhar para mim e dizer, nós vamos investir nessa menina, talvez eu não estivesse aqui hoje. A tia Virgínia é a maior fã que eu tenho na face dessa terra. Minha líder de Mensageira do Rei. Você pode olhar na minha rede social, não tem uma postagem que não tenha um comentário daquela mulher. E eu ainda consegui honrar a minha líder, ela vive. Porque honrar a pessoa quando morre é uma coisa, né? Mas honrar em vida é outra história. E aí eu digo para ela, tia, a senhora tem culpa, a senhora quem fez isso. Eu tenho marcas na minha vida da sua liderança, porque eu sempre fui bagunceira. Então, eu era aquela criança que conhecia todos os cantinhos da igreja, todos. E a gente driblava mesmo os diáconos, porque a gente já sabia todos os cantinhos, então, né? Volta e meia eu via a face do meu pastor, porque eles levavam a gente para o gabinete do pastor. E aí, ia fazer o quê? Criada, né, na igreja, pais cristãos ali, todo mundo trabalhando na igreja. Nossa igreja era a nossa extensão da nossa casa. Mas eu tive sempre amor por isso. Mas ela disse assim, não, vamos investir na vida dela. E ela investiu. E eu louvo a Deus pela vida da igreja que investe nessas novas gerações. Amém? Às vezes, aquela criança mais bagunceira que você tem aqui é aquela criança que um dia vai pastorear a tua vida. Você crê nisso? Amém. Que bom que você crê nisso, porque quem sabe isso é o que Deus vai tratar com você hoje, não sei? Então, a gente vai falar sobre o ensino que transforma vidas. O ensino que transforma vidas é um ensino, irmãos, que não é um ensino vazio. A gente já tem essa promessa, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. O que ela precisa, aliás, Deus não precisa, mas Ele preferiu contar conosco e nos deu esse privilégio, amém? Mas Ele não precisa da gente, mas Ele preferiu contar conosco. E aí Ele chamou a mim e a você para fazer parte do que Ele está fazendo no mundo. E, inclusive, a nossa oração tem que ser essa, fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, independente do que seja. E nós, enquanto igreja, não podemos nos calar. Lá em Colossenses 1, versículo 21 e 28, eu coordeno a área ampliar e integrar, da Ordem dos Educadores Batistas Cristãos do Brasil. E essa é a nossa divisa. Essa é a nossa divisa. Esse texto arde em nosso coração. Eu quero ler o versículo 28 e 29. Diz assim, a Ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Amém? Então, eu posso concluir que o ensino que transforma vidas, ele precisa vir de alguém transformado. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Não tem como eu entregar uma coisa que eu não tenho. Então, ninguém consegue ser um bom comunicador a partir de um arquivo intelectual que é vazio.
Então, se eu não tenho uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, algo que eu vou e buscando e cultivando ali todo dia, não tem como eu trocar experiência com alguém. Não tem como eu ser relevante na vida de alguém. Eu não tenho experiências para trocar. Eu não tenho coisas para contar. Não é verdade? Eu costumo contar muitas histórias da minha casa, da minha vida, da minha família. Sabe por quê? Porque é onde eu tenho, é o meu laboratório. Eu não vou falar da sua vida, eu vou falar da minha. E vou correr o risco. Né? Por quê? Porque a gente está aqui nesse mundo de passagem. E o que a gente passa aqui é para marcar a história, para marcar a vida do outro. Eu sempre digo lá em casa, a gente precisa implantar memória na vida dos seus avós, implantem memórias lá. Né? E deixa eles também implantarem nas de vocês, ouçam as histórias, e às vezes são as mesmas histórias a todo encontro. Meu pai é um contador de história como não tem nenhum outro nesse mundo. O copo grande, eu tremendo, estou até com medo de derrubar. E aí papai nunca fez curso de contação de história, nada disso. Mas ele conta uma história como ninguém, ele conta uma piada como ninguém, ele conta piada de bêbado melhor que o bêbado. Ele interpreta um bêbado melhor que o bêbado. Então, eu cresci ouvindo papai contar histórias. E a gente implantou essas memórias na vida dos nossos filhos, e a cada encontro eram histórias. E às vezes, aí a gente começou a perceber que eram as mesmas histórias. Só que cada vez que ele contava de uma forma diferente, de um jeito diferente. E a gente ri de todas as mesmas histórias. E quando você se empenha em contar a história e falar de alguém, falar com o amor de alguém, você vai ficando cada vez melhor. Imagina você se especializar em falar do amor que Deus tem por você para as pessoas, do amor que Jesus tem por você. E você vai falando, e você vai falar da mesma história, o mesmo conteúdo, mas você vai entregar de forma diferente. Porque o Espírito Santo que habita em nós e nos usa como instrumento, é Ele que faz. Pastor Paulinho diz o seguinte, um cabeceia, o outro chuta a bola, o outro passa a bola, mas quem faz o gol é o Espírito Santo, amém? O problema é que às vezes a gente quer fazer tudo, até o papel do Espírito Santo, até o que Ele não pediu para a gente fazer. Então não, viva a sua vida, junte suas histórias, junte suas memórias, plante memórias, fale do amor de Deus para a sua família, fale do amor de Deus para os seus vizinhos. Crie momentos para isso, e eles virão até você, e eles vão solicitar você, porque vão ver Jesus em você, amém? Quanto mais nossa vida for transformada, mais transformações se efetuarão nos outros por nosso intermédio. Não tem como a gente ser uma pessoa transformada por Deus, permitir que Deus nos use, permitir que Deus faça o que Ele tem que fazer, e a gente não produzir algo que pode ser extraordinário para outra pessoa. O ensino, irmãos, ele precisa ter impacto e começar em mim mesma. Ele precisa começar em mim mesma. Aí, lá em 2 Pedro 3:18, diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. A Ele seja a glória. Eu preciso crescer, eu preciso buscar, eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer, continuar conhecendo o tempo todo. O mal de muitos de nós é que a gente acha que o ensino, quando a gente tem uma determinada capacitação, está bom ali e pronto. Como se a gente nunca precisasse mais, né? Saber e conhecer. Não, a gente precisa. E essa mensagem do Evangelho, ela precisa arder em mim. E quanto mais arde, mais eu quero conhecer, mais eu quero saber, mais eu quero viver, mais eu quero dividir, mais eu quero multiplicar. E quando você conhece, tem essa experiência com Jesus, o Salvador, e quando você abre o seu coração para Jesus, você é impactado pelo poder de Deus. E Deus te dá ali os seus dons, e você precisa contribuir com esses dons. E precisa pregar, irmãos. Pregar para toda a idade, qualquer idade. Em Lucas 6,40 diz assim, o discípulo não pode estar acima do seu mestre, e, entretanto, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre.
Eu não sei quantas pessoas vocês desenvolvem aqui um relacionamento discipulador. Eu não sei quantas pessoas fazem parte da sua vida e quantas pessoas você tem ao seu redor que você cuida, que você pode dizer, eu cuido. Nós temos algumas pessoas na nossa vida que a gente cuida. E a gente tem algumas pessoas que a gente cuida e a tal... Hoje o Sérgio falou assim, uma filha espiritual nossa apareceu, né, lá em casa hoje. E eu tinha dito para ela, eu quero você todo final de semana aqui em casa. Você vai para a igreja com a gente, tá bom? Tá bom, tia. Então tá bom. Aí ela passou por um problema de emprego e tal, e ela deu uma sumidinha e hoje ela apareceu. O Sérgio virou para mim e falou assim, amor, já tem tempo de casa, pode dar uma surra. Aí ela riu, toda sem graça. Sentamos, conversamos, viemos, deixamos eles na igreja antes de vir para cá. No caminho, eu comecei a conversar com ela, nosso carro lotado, porque a gente só anda em bando lá em casa. Família grande, né? 3 filhos, um monte de agregado, mais os filhos. A gente não tem um carrão de 7 lugares. Aí a gente aperta todo mundo e às vezes um vai na mala. Aí a gente no carro conversando e ali ela falou assim, eu não vou conseguir responder a senhora se não chorar. Eu falei, mas é para chorar. Nós estamos todos aqui, ó, grudadinhos, a gente está aqui porque a gente ama, eu estou te perguntando porque me preocupo com você, e aqui é o seu lugar de chorar. Aqui você pode chorar. E a gente foi chorando junto, viemos chorando juntos. Então, é uma delas. Quantas pessoas você tem? Quantas pessoas você vai dar conta para Deus? Pessoas que você tem um relacionamento discipulador e que você vai caminhar ali como se fosse teu filho gerado de você. Porque é assim que você tem que enxergar. E as pessoas não entendem. Às vezes nem a família entende. Você vai ficar com essa menina enfurnada na sua casa? É isso mesmo? Ela vai ficar dormindo lá, ele vai ficar dormindo lá, porque você tem um filho, você tem uma filha. É isso que as pessoas veem lá fora. É assim que alguns enxergam. Um pastor de jovens e adolescentes, então, nem pensar, né? A cara dela aí. Pois é. Mas é o preço que a gente paga. É o preço que você paga por aquela vida. E a gente... Isso aí é um dia só para isso. É uma outra pregação só para isso. Tá bom, irmãos? Mas o fato é que você precisa ter discípulos. O fato é que você precisa ensinar. Porque senão a gente não completa a missão. Ensinando-os. Discipulando-os. Eu não posso completar a missão se no meu projeto de missões não contemplar o discipulado. Eu não posso só pregar, enviar e falar se eu não tiver na igreja local uma base boa para que as pessoas sejam capacitadas para pastorear, para cuidar, para atrair, para abraçar. Porque vai vir gente de tudo quanto é tipo, gente. Vai vir gente de todas as formas, e a gente não está acostumado a lidar com pessoas de todas as formas. A gente tem o costume de lidar muito bem com os iguais, né? Com aqueles que pensam de forma igual, que se vestem de forma igual, que falam de forma igual. Aí, quando você vê alguém diferente, é difícil. A gente está falando de um projeto missionário na PIB de Éden. Eu também trabalho na PIB de Éden. E eu falei com o pastor sobre um projeto, um grupo de missões, que o neto dele está apaixonado. E aí eu fui conversar com ele e ele falou assim, não, pastora Tânia, o problema sou eu. Eu é que tenho que entender isso melhor. O projeto é maravilhoso, a instituição é maravilhosa, e ele vai lidar muito bem, mas o negócio está aqui. Aí eu falei assim para ele, eu posso ajudar o senhor em alguma coisa? Aí ele disse assim, não, sou eu mesmo, porque a gente precisa entender que a partir da implantação desse projeto, vai entrar gente de tudo quanto é jeito nessa igreja, e eu preciso preparar a igreja para receber esse pessoal. E ele está certo. Não é só na empolgação de chegar, implantar um projeto, implantar uma visão, não. Eu preciso discipular a igreja, a olhar de forma diferente. Porque o discipulado, talvez que nós fomos ensinados, eu até costumo dizer que nós fomos catequizados, porque era aquele negocinho assim, não é isso, não é discipulado. Não é discipulado. Discipulado é vida na vida. Discipulado é você ter canela suja de poeira, sabe? Igual os discípulos, os canela russa, porque você anda tão perto de Jesus que a poeira do pé dele suja o teu pé. Isso é discipulado. É quando você começa a olhar com a mente, com o olhar de Cristo e pensar como ele faria, como é que ele agiria nessa situação, e aí morre o meu eu e prevalece o que Jesus pensa a esse respeito. E aí, irmãos, é quebra de paradigma.
É ter tempo para sentar e quebrar a cabeça, estudar a Bíblia, um texto bíblico, até que aquela pessoa entenda. Amém? Mas isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Dá ou não dá? Pessoas dão trabalho. Pessoas dão trabalho. Mas pessoas também são frutos e dão frutos. E dão resultados que fazem com que a gente tome decisões eternas, que a gente tome... A gente toma decisões que vão direto para a eternidade, que nos levam para a eternidade e fazem com que outras pessoas também vivam uma vida com Deus. Amém? Eu creio nisso, eu luto por isso, eu oro por isso. Cada dia que eu levanto, irmãos, cada dia que eu levanto, eu não piso no chão. A minha cama é um pouco alta, eu me sento na cama, eu não coloco o meu pé no chão, sem antes orar e dizer para Deus: Senhor, hoje eu quero ser bênção para alguém. Eu fiz essa oração aqui agora, de novo. Senhor, hoje eu quero ser bênção para alguém. Não tem um dia na minha vida, a não ser que aconteça alguma coisa e pode ser que eu não ore, mas eu tenho orado todos os dias. Senhor, hoje eu quero fazer diferença na vida de alguém. Senhor, hoje eu quero ser um instrumento seu para abençoar a vida de alguém. E Deus tem feito. Algumas pessoas Ele me permite saber, outras não. Outras não. E essa precisa ser a nossa oração, porque se eu e você não estamos aqui para ser bênção e fazer diferença nesse mundo, não tem por que a gente estar aqui. Então, a gente precisa completar a nossa missão, valorizando o ensino, o discipulado na igreja local. Essa tem sido uma preocupação do pastor Davidson. A unidade, o acróstico, uma das palavras ali é o discipulado, e a gente tem batido nessa tecla nas reuniões aqui. Eu tenho estado aqui toda semana, um dia por semana com eles, e eu tenho sido ministrada, e também a gente tem compartilhado juntos. Tenho ouvido os pastores, os ministros dessa casa. A gente tem compartilhado, tem crescido. Então, a gente precisa aprender. Enquanto estivermos vivos, estaremos aprendendo. E enquanto estivermos aprendendo, estaremos vivos. Irmãos, falar da palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus e aprender nos dá vida. E aí, a gente está ouvindo muito falar sobre avivamento. O que é avivar? Avivar é dar cor. Então, quando a gente pensa em avivamento, é você trazer graça para aquilo que está sem graça. E aí, às vezes, a gente espera muitos e grandes movimentos, quando, na verdade, isso pode acontecer dos movimentos mais simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E você experimentar, ter graça, ter a sua imagem avivada, ter a sua vida com cor que Deus dá para nós. Amém? É isso que eu busco. É isso que eu busco. Não é possível que Deus está fazendo alguma coisa que eu não esteja incluída. Porque eu sou, talvez, a filha que mais peça isso. Senhor, eu quero fazer, eu quero estar onde o Senhor está agindo. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Senhor, porque Ele ouve a oração, amém? Então, irmãos, não tem nada que não esteja acontecendo que você não esteja incluído. É só você querer. É só você querer estar. É só você querer fazer parte. E isso dá trabalho, como eu falei. Lá no livro de Samuel, a gente tem aquelas... Todos conhecem essa história, eu não vou contar. Samuel 24, 24, diz assim: eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que não me custou nada. Davi, ele vai oferecer um sacrifício, aí um dos homens chega e fala: então, Senhor, pera, eu vou te dar isso aqui, ó, toma. Não, peraí, eu não quero. Eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que eu não vou pagar. Aquilo que não vai me custar nada. E nós, às vezes, queremos dar um jeitinho, né? E aí, tá bom, vou fazer isso. Não, vai lá, vai te custar umas horas de pesquisa, vai te custar umas literaturas, vai te custar um tempo, vai te custar pegar teu carro e ir buscar a pessoa, levar na igreja, vai te custar um café que você vai pagar para essa pessoa e vai sentar e vai ouvir, porque às vezes o que ela mais precisa é só ouvir e chorar. E vai te custar esse tempo. Mas vai dar resultado, amém? Você vai deixar tudo para estar ali com aquela pessoa, porque o nosso lugar é esse, é sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Esse é o nosso lugar, é o lugar do servo do Senhor, amém? Você está entendendo? Então, irmãos, esse precisa ser um ensino que transforma vidas. E não a gente bater o ponto só para dizer que a gente tem uma EBD, que a gente tem um pequeno grupo, que a gente tem uma celebração bem linda. Não é isso. Não é isso. Precisa ser algo que transforme a vida.
precisa ser algo que faça com que a pessoa haja. É mais importante do que ela vai ouvir aqui, ou em qualquer pequeno grupo, ou qualquer classe, é o que ela vai fazer a partir do que ela ouvir. São as atitudes que ela vai tomar a partir daquilo que ela permitiu que Deus falasse o coração dela. E aí pronto, tem lugar para todos. Hoje eu falei na classe, nossa lição falando sobre dons, a dispensação dos dons. O livro, quando Paulo fala lá em Romanos. E aí eu estava dizendo assim, olha, em todo lugar, em toda a igreja, por qualquer tamanho, Deus distribui dons. Os dons necessários para aquela comunidade, para aquele lugar. E aí, às vezes, algumas coisas não acontecem. E aí a gente começa a reclamar. E a gente reclama que A ou B não está fazendo direito, que essa mensagem ou outra não está sendo dita ou pregada, mas aí a gente se esquece de que todos nós temos dons distintos e eles são necessários para aquela comunidade local. E se alguma coisa está faltando, e provavelmente, normalmente, geralmente, é exatamente das pessoas que reclamam. Então, meu irmão, se alguma coisa está faltando, de repente foi exatamente o dom que Deus te deu e você ainda está encolhidinho, né? E a gente precisa agir, precisa fazer, porque Deus deu dons para todos nós, amém? Pelo menos um nós temos. Então, nós precisamos trabalhar e exercer os nossos dons para o crescimento do reino. O processo do ensino-aprendizagem, do ensino-aprendizado, discipulado, ele é constante, ele não para nunca, 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 nunca. É como um rio corrente, e não é como uma lagoa estagnada, parada, não. Ela está sempre ali, sempre passando, e sempre vai passar, e sempre vai fazer com que a gente cresça cada vez mais. O ensino precisa ser direcionado a todas as pessoas. No texto que nós lemos aí, de Colossenses, diz assim, volta para mim o texto de Colossenses, meu querido, por favor. Eu vou até deixar aberto aqui para não te incomodar mais com isso. Colossenses 1, olha o que ele diz, ensinando a todo homem, a cada pessoa. Então, ele é direcionado para todas as pessoas. Então, você não precisa ficar com medo de falar alguma coisa com a pessoa errada. Não, você só precisa estar com o coração aberto para deixar Deus falar contigo e você entregar a mensagem. Nós transitamos em várias esferas da sociedade. E a gente transita também na vida de várias pessoas, de várias etnias, de várias condições financeiras, mas a minha palavra, a essência é a mesma, é uma só. E eu preciso achar o melhor meio para alcançar a cada um, da sua forma, da forma que a pessoa vai entender, amém? Mas precisa ser dito a todas as pessoas, sem medo. Marcos 2,13 diz assim, uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele as ensinava. Então, Deus vai trazer quem precisa ouvir. Deus vai promover os encontros. Deus vai promover os momentos. Deus vai criar o cenário que for necessário para que você possa exercer o dom que Ele te deu e o seu chamado e possa completar a missão. E a gente precisa pregar e não pode parar de pregar. E não pode parar de ser exemplo. Eu não sei se foi Moody, se foi Shed, uns dizem que foi Moody, outros foi Shed, mas ele diz o seguinte, pregue, se preciso for, use palavras, pregue, se preciso for, use palavras, então pregue com a sua vida, a gente fala muito mais com a nossa vida do que com os nossos atos, irmãos, das nossas palavras, aliás. Para eu ganhar alguém para Jesus, eu preciso ganhar primeiro essa pessoa para mim, e depois para Jesus. Preciso ganhar para mim, eu preciso olhar para a necessidade dessa pessoa, eu preciso dar atenção para essa pessoa, que ela merece, que ela precisa. E quem sabe aí, numa outra oportunidade, ela vai conhecer o Deus que eu sirvo. Mas se eu não ganhar para mim, dificilmente eu vou ganhar para o Deus que eu sirvo. Se você não ganhar as pessoas para você, e não criar esse vínculo de relacionamento, dificilmente você vai fazer com que essa pessoa se relacione com o Deus que você serve. E isso é muito sério. A gente precisa ensinar com as nossas vidas. O ensino precisa ser aplicado com sabedoria e amor.
Olha o que ele continua dizendo. Em toda a sabedoria. Eu preciso falar para cada pessoa em sabedoria. E como é que eu tenho sabedoria? Como é que nós temos sabedoria? Buscando, pedindo. A gente ora por tantas coisas, a gente pede a Deus tantas coisas, mas nem sempre a gente pede sabedoria, estratégia para alcançar o coração do outro. A gente coloca rótulos em algumas pessoas e acha que... Já cheguei a orar por uma pessoa que me perseguiu muito tempo, e orando, e a perseguição, inclusive, começou quando eu impus as mãos e orei, e a gente foi penando nossa família com aquilo. Aí um dia eu falei: Deus, levanta alguém para falar do teu amor para essa pessoa. A minha oração foi essa. No particular, no privado. Deus, levanta alguém para falar do amor de Deus para essa pessoa, que ela te conheça. Aí a gente em casa, né, um culto da nossa família, esse assunto veio à tona e a gente falou: a gente tem que continuar orando, né, por essa família e tal. Aí o Guilherme, meu mais velho, foi orar. Aí o Guilherme começou a orar e falou: Senhor, em nome de Jesus, que nossa família ainda tenha a oportunidade de ser a referência, o instrumento do Espírito Santo para alcançar essa família. Aí na mesma hora a gente: ai meu Deus, de novo. Aí a Júlia ainda brincou, a do meio, nós temos 3 filhos. Aí a Júlia falou assim: meu Deus, o mais fraquinho na fé pede um negócio desse. Brincadeira interna, né? Hein, Guilherme, como que você pede um negócio desse? A gente está sofrendo há anos. E você vai pedir para a gente fazer a diferença? E não é que Deus ouviu a oração do meu filho? E não é que Deus usou estratégias para que, de alguma forma, nós fizéssemos a diferença na vida dessa família? Então, irmãos, a gente tem que buscar, e tem que pedir, tem que aguentar. O meu sobrinho, ele é oficial da Marinha, eu sei lá o que mais, já cresceu lá, e ele diz assim: quando o quê? O corpo não aguenta, a moral... tem militares aí, né? Quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Então, às vezes, é assim com a gente na nossa vida cristã. Está difícil, está pesado, parece que não está dando. Mas aí, meu filho, é o Espírito Santo que sustenta. É Ele que faz a gente levantar e manda alguém para segurar os nossos braços e fala: a obra não pode parar, meu filho. Tem mais 7.000. Está pensando que está sozinho? Tá, não. Sai dessa caverna. Tem um monte também que não me negou. Tem um monte que está trabalhando. Tem um monte lá que eu estou sustentando. Vamos embora. Não dá tempo. E às vezes a gente tem que fazer isso com as nossas dores e com os nossos sofrimentos. Eu já não sei se eu contei aqui, se eu contei na reunião. Ano passado foi um ano, eu cresci ouvindo minha mãe dizer para mim assim: filha, mulher nasceu para ser forte. Filha, mulher nasceu para ser forte. E eu não entendia muito bem isso, só ouvia. Machucava, caía, machucava o joelho. É horrível machucar o joelho da gente, né? Dói a beça. Aí vinha chorando, igual toda criança. Ai, mãe, machuquei o joelho. Ela limpava e falava: pronto, minha filha, vai, já chorou que deu, pode brincar, continua brincando. Às vezes estava fazendo uma visita, né? Um culto das mulheres, como eu acompanhava minha mãe, e aí a gente brincava, os filhos juntos, e caía, vinha chorando, ela dizia: aproveita, daqui a pouco a gente vai embora, vai brincar. E aí eu acabava lidando com aquela dor e cresci ouvindo a mamãe dizer isso. E acabei criando a minha filha da mesma forma. Filha, sei que você está sofrendo, mas vamos orar por isso, mas não vamos chorar mais por isso. Vamos entregar para o Senhor, porque a mulher nasceu para ser forte, vamos lá, fica atenta. E eu criei minha filha assim. E nunca tive que experimentar isso, nunca fez tanto sentido como no ano passado. E em setembro, casamento da minha filha marcado para dia 25 de setembro. A mamãe veio uma semana antes para o Rio. Mamãe paciente renal. E aí ela passou mal, foi internada, ficou uma semana internada e saiu na sexta-feira, teve alta, boazinha, pronta para outra. Então, vamos para a sessão de hemodiálise, mamãe. E ela foi para a hemodiálise. Ficaria 4 horas na máquina. Com 2 horas e meia, mamãe teve um infarto fulminante. Morreu na sexta-feira, dia 23. E agora, faz o quê? Com tudo pronto para casar uma filha. E aí, a gente foi para o joelho, a gente foi para a família. E aí, eu disse para os meus irmãos: e agora? Eles falaram: a gente está com você. O que você decidir, a gente está junto.
E a Júlia, não, mãe, é sua mãe, a gente adia, deixa para frente. Minha filha, calma, calma. E aí eu pensava na minha mãe falando, deixa ser boba, menina, pode parar. Mamãe nunca quis incomodar ninguém. E aí, se ela desconfiasse que ela estava incomodando alguém, ela saía de perto. E aí, o consenso que nós chegamos em família, irmãos, foi que o casamento não seria adiado. E eu fiz a oração mais difícil da minha vida, diante do corpo da minha mãe, abraçada com os meus irmãos. Eu disse, Deus, faz virar uma chave na minha cabeça, na nossa cabeça. Vira uma chave, para que a gente possa amanhã celebrar a vida da mamãe, agradecer ao Senhor, oferecer um culto ao Senhor pela vida da mamãe. E no domingo, oferecer um culto ao Senhor pela nova família que a minha filha vai constituir. Que o céu desça naquele sítio no domingo. Irmãos, e Deus fez. E Deus fez. No sábado, nós sepultamos, eu fiz o culto fúnebre da mamãe. Eu louvei o Senhor pela mãe que eu tive, pelo exemplo de força e mulher de Deus que eu tive na vida. E tenho, porque o exemplo dela está impregnado em mim. E no domingo, nós celebramos a união da Júlia e do Bruno. Com toda a alegria que vocês podem imaginar, que usufruímos, porque a presença de Deus era notória em todas as pessoas ali. E foi um testemunho para os não crentes que estavam ali, eram muitos, para a glória de Deus. Então, você ensina sem abrir a boca. Quando você tem uma vida diante de Deus e obediência a Deus e submissão e dependência total a Deus. A gente ensina em todo o tempo. O ensino ele precisa ser constante. Aí, você lê aí no versículo, no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 e versículo 14, o seguinte: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outros. Então, irmãos, é uma atividade em cadeia. Eu faço o que fizeram comigo e eu vou aprimorando e faço com o outro, e ele vai aprimorando e faz com o outro e assim por diante, assim como fizeram conosco. Estamos aqui hoje porque lá atrás pessoas ouviram a voz de Deus e foram usados pelo Espírito Santo para que o Evangelho chegasse até nós. Amém? E isso não pode parar. Isso não pode parar. É como se fosse um estágio, né? A gente está ali ouvindo e vai pregando, vai ouvindo e vai sendo ensinado e vai sendo discipulado e vai também fazendo na vida de alguém. A gente não diz que a nossa casa, o nosso lar é um laboratório, que lá a gente pode errar, né? Eu falo isso para os filhos. Aqui vocês podem errar, mas se você fizer isso lá fora, você não vai ter esse acolhimento que você tem aqui. Você não vai ter essa misericórdia que você tem aqui. Você não vai ter esse perdão que você tem aqui. Então, abre teu olho, porque lá é a Vera. Né? Lembra que a gente brincava de bola de gude? A Brinca e a Vera? Pois é, a Brinca é uma coisa, vai brincar a Vera, vai perder suas bolinhas de gude. Então, em casa é a mesma coisa, aqui você pode errar, mas lá fora, igreja é a mesma coisa. Aqui a gente está junto, aqui a gente aprende, aqui a gente fica chateado, daqui a pouco a gente se perdoa, né? Mas vai pregar lá fora para você ver que tipo de coisa que você vai encontrar, as situações que você vai encontrar. Então, valoriza aquilo que você tem. Você precisa continuar aprendendo, você precisa continuar sentadinho em algum lugar e permitir que Deus ministre na sua vida. Porque em qualquer lugar que você estiver com seu coração aberto e pronto para ser moldado por Deus, Ele vai moldar. E apesar de mim, Ele vai falar com você. Apesar do outro, Ele vai falar com você. Apesar de você, Ele vai falar com você. E aí é quando a gente tem aqui todo domingo a EBD, e aí eu estou falando de carteirinha, porque eu lido com isso há muitos anos, né? Então eu conheço as lamúrias dos pais, principalmente dos pais das crianças, que a gente vai e fala com todo carinho assim: fulano, estamos sentindo saudade do seu filho ou da sua filha, ele não está vindo na classe, a gente prepara e tal. Aí a pessoa diz assim: ah, mas ele acorda cedo todo dia ele acorda cedo, aí domingo eu deixo ele acordar um pouquinho mais tarde, ou domingo é o único dia que eu tenho para tomar café junto. E são tantas as histórias, né? São tantos os esquivos, e que você fica assim: meu Deus, como é que pode a gente negociar o que é inegociável?
E aí, coisa minha, tá, irmãos? Coisa nossa. Lá em casa, a gente pegava eles e vai, querendo ou não, pode ficar de cara feia, pode ficar sentado, pode ficar me olhando, pode cruzar os braços, pode cruzar as pernas, pode ficar chateado, o problema é teu, só vai ter 2 trabalhos. Pois é, um dia você vai me agradecer, agora você vai ficar triste, vai ficar com sono, vai ficar com fome, 2 trabalhos, não tem negócio. Ah, mas eu não estou me sentindo bem, vamos tomar um remédio, você não vai ficar passando mal sozinho aqui em casa, não vou te deixar sozinho, vai comigo, porque se estiver comigo, eu te levo já para um posto de saúde, alguma coisa. Ah, mas eu estou... Não, vai... Lógico que tem algumas exceções. Mas se a gente ficar negociando sempre, filho é filho, né, gente? Todo domingo vai ter algum motivo diferente. Então, não. Vai. Ah, mas fulano não dá uma aula legal. Vai, então dá uma aula. Pede lá para falar, pede para contribuir lá. Você pode, você não estuda? Você não conhece? Vai. Então, é não negociar aquilo. Eu posso até negociar o que é negociável, irmãos. Eu posso tirar um domingo e dar uma preferência para a minha família. Tirar aquele domingo para que a gente experimente algo diferente em família. Ok, isso é negociável. Alguém faz o que eu tinha que fazer no domingo e eu dou aquela atenção para a minha família. Ok. Mas negociar o inegociável, não. Isso não. Isso não. Eu não posso terceirizar o discipulado dos meus. Não posso. E eu não posso abrir mão das oportunidades que eles têm na casa do Senhor para que sejam discipulados também. Irmãos, eu e Sérgio fomos líderes de adolescentes durante 9 anos da nossa vida. 9 anos nós lideramos um ministério de adolescentes na PIB da Vila Rosali. E não foi fácil. Quando a gente descobriu que o maior problema dos meninos e meninas que nós tínhamos eram os pais, era um relacionamento que eles mantinham com os pais. Teve um menino que falou chorando para o Sérgio assim: eu só converso com meu pai sobre futebol. Quando o assunto é Vasco, a gente tem assunto. Coitado, né, gente? Se ainda fosse Flamengo... Brincadeira, gente, brincadeira, só para mexer com vocês. Mas é muita pobreza de assunto. Eu só conversar com meu filho sobre futebol, gente. Tem assuntos que precisam ser mexidos, precisam ser conversados. E, normalmente, nessa idade, eles perdem a referência temporariamente dos pais. E aí, eles vão olhar para outras referências. Então, clame ao Senhor para que esse menino e essa menina tenham um sentimento de pertença e escolha os líderes espirituais que eles têm. Porque, caso contrário, eles vão procurar em outros lugares e você vai ser o último a saber quem são. Isso é inegociável. Então, clame ao Senhor para que levante homens e mulheres que sejam referências na vida do teu filho, para que em tempo esses homens e mulheres, orientados por Deus, possam fazê-los voltar e se converter novamente ao seu lar, à sua paternidade. Porque, infelizmente, nós acompanhamos muitas famílias que perderam os filhos nessa fase. E está tão difícil de voltar. Tão difícil de voltar. E, às vezes, a gente é o primeiro a dizer os defeitos, os problemas que tem. E aí isso tudo vai ficando implantado no coração deles, e isso é muito ruim. Então, quando a gente tem uma igreja que promove o que for necessário para que o seu filho e sua filha estejam aqui, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O que eu posso ajudar? O que eu posso contribuir para que fique melhor? Agora, nesse exato momento, existem alguns cultos concomitantes nessa igreja. Um culto é o culto dos adultos, é esse aqui que nós estamos prestando. Qual é o outro culto? Das crianças. Se tiver divisão de faixa etária lá, que acredito que tem, mais um culto. Então, não sejamos metidos ao ponto de achar que Deus está aqui sentadinho ouvindo só a gente e o que a gente está oferecendo para Ele aqui. Porque, às vezes, desculpa a minha sinceridade, pode ser que eu não pregue nunca mais aqui, né? Deus vai falar assim: eu vou ficar lá com as crianças, que está muito bom lá. Eu vou sentar lá pertinho deles, porque o negócio lá está fluindo, que é uma beleza. Porque Ele conhece a mim e a vocês, né? Então, irmãos, é tão bom quando a gente tem essa oportunidade de estar junto, quando a gente tem uma igreja que está preocupada com o discipulado do meu filho,
Quando a gente tem uma igreja que está discipulado com ensino de qualidade, que não está se conformando. Ah, mas a gente é referência para outras igrejas, mas o pessoal não está conformado ainda. Tá? Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor. E eu falo agora também como alguém que está de fora, como alguém que olha para cá, pastor, e vê referência em muitas coisas. Irmãos, tem muitas igrejas aí rodando, caminhando e patinando e querendo algo que vocês têm aqui. Eu trabalho em algumas igrejas, então eu estou falando de carteirinha. Estou falando como alguém que tem autoridade para falar. Então, valoriza o que você tem, valoriza o que está sendo plantado aqui e acha o seu lugar para contribuir em tudo que está sendo plantado e não vai parar por aí, em nome de Jesus, amém? O pastor falou aqui do projeto do Templo das Crianças. Num momento do meu ministério, eu amo ministério infantil, Shirlene está aqui, Márcio, nós lideramos o grupo de casais, né? Que a gente serviu junto na mesma igreja, ela sabe disso, trabalhamos juntos no Ministério Infantil. Houve um momento no meu ministério que eu disse assim, eu não quero saber de igreja mais. Deus está me chamando para pastorear crianças, eu vou abrir uma igreja da criança. E eu falei, Deus vai me fazer ficar rica de alguma forma para eu bancar essa igreja, porque criança não entrega dízimo, né? Aí, na brincadeira lá, eu estou contando um negócio que eu não contei para ninguém. Não vão copiar a minha ideia, por favor, hein? Por favor, brincadeira. Aí eu disse assim, eu vou abrir uma igreja de criança. Aliás, eu falei isso numa turma de EBD lá na igreja. Quando eu terminei de falar o que eu estou falando aqui, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Aí eu falei, eu vou vontade de abrir uma igreja, irmão, porque a criança não dá trabalho. Você faz um galpãozinho, e põe um louvor legal, discipulado, você cuida das crianças, as crianças adoram, as crianças oram, se entregam na adoração, responde todas as perguntas que você faz. Se você fala assim, amém, elas, amém! Aí fala assim, quem ama Jesus? Eu! A gente fica assim, né? Amém. Deixa eu quieta aqui, pastora, não mexe comigo, não. Já estou fazendo muito, está aqui te ouvindo. Né? Criança é espontânea e tal, só que como é que eu vou manter isso? Como é que a gente vai ter lanche? Como é que isso? Eu falei, aí o meu cunhado falou assim, faz o seguinte, cobra mensalidade. Os pais não pagam creche? Tu vai falar assim, você já deixa sua criança na creche a semana inteira. Domingo, deixa lá na igreja da criança, fica lá o dia inteiro. Vou dar comida, vou dar almoço, vou dar café, vai brincar, vai dormir, vai fazer tudo. Entrego no domingo à noite. A gente brincando entre nós. Mas, no fundo, o que eu estava dizendo... Aí acabou, né, a classe, eu brinquei com isso. Eu falei, vou falar um negócio aqui que eu não falei para ninguém. Eu falei lá, agora eu falei aqui. Daqui a pouco, Deus vai me dar a oportunidade de falar para mais de 1000 pessoas. Já pensou? Aí... a irmã chegou para mim e falou assim, pastora, aquela tua palavra ficou ardendo no meu coração. Pastora, por que a gente não faz mesmo uma igreja da criança? Eu olhei para ela assim e falei assim, irmã, nós já somos a igreja da criança, nós já temos a igreja, já está tudo aqui. E se as crianças virem, sabe o que a gente vai fazer? Se tiver aqui mais criança do que membro, o que a gente tem que fazer? Os adultos vão para outra sala e a gente vai fazer o culto lá no templo e acabou. Só que as crianças têm que vir. E para que elas venham, eu tenho que trazer. Eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar, eu tenho que pregar, eu tenho que... Então, irmã, a igreja está aí já tem igreja. E agora, com esse projeto, Deus vai fazer. A gente está trabalhando na PIB de Éden com material lá dos pequenos grupos, baseado no livro A Treliça e a Videira, e eu tenho preparado os estudos. E foi tão interessante, porque no grupo dos jovens, eu estava muito preocupada com o conteúdo, muito sólido e tal. Aí eu falei, meu Deus, será que eles vão entender? E no grupo que não tiver cristão, e sempre produzindo o estudo, a cada estudo eu oro, peço para que Deus dê as perguntas certas para o facilitador. Aí eu estou lá em casa, eu cheguei em casa tarde, meu filho chegou, estava me esperando, porque ele falou, mãe, o PG vai ser aqui em casa hoje. Eu falei, tá bom. Achei legal os meninos da PIB de Éden chamarem ele e querer fazer um PG lá em casa. Eu falei, tá bom, pode fazer. Aí ele fez. Quando eu cheguei à noite, quase 11 horas da noite, ele disse assim, mãe, quero conversar com você. Pode falar. Mãe, o estudo foi sobre a treliça e a videira. Eu falei, e aí? Aí o que é treliça? Aí ele falou, o que é videira? Ele falou, e o que você aprendeu? E eu aprendi isso. Giovanni tem 18 anos, e é todo desligadão. Todo, né?
Aí ele, isso. E aí ele começou a falar e eu comecei a chorar. E eu preparando lá coisa para a gente comer na cozinha, e eu me segurando o meu choro, e Deus ali falando para mim, não é você, quem faz sou eu. Quem faz sou eu, é só obedecer. Por que você está preocupada? Você não diz aí que um chuta, o cabeceio, e quem faz o gol sou eu? Você não tem que estar preocupada. Quem está fazendo sou eu. E o Giovanni ali. Aí ele falou, mãe, até dei um exemplo. Falei assim, essa planta, por exemplo, eles estavam no pergolado lá no quintal, né? Essa planta, por exemplo, para crescer, eu não posso colocar um palito de churrasco. Porque se eu colocar um palito de churrasco, essa planta vai crescer torta. Então, tem que colocar um bambu que vai fazer com que ela cresça. A analogia é que nós somos a videira. O discipulado que a gente realiza um com o outro é a videira. Nós somos a videira porque somos enxertados na videira verdadeira. E a treliça são as estruturas, os ministérios, tudo aquilo, as ferramentas que a gente usa para que isso aconteça, o discipulado aconteça. E quando ele começou a falar, eu comecei a chorar. E aí ele ficou sem entender. Eu falei assim, inclusive, filho, no próximo estudo é sobre isso. Ele olhou e falou, a senhora sabe qual é o estudo? Aí eu falei, sei. Aí domingo passado o pastor Arildo pediu para que eu desse testemunho lá, porque eu disse o seguinte, se o Pedro, que foi o jovem que nós batizamos agora, tem 2 meses, um novo convertido, ele foi capaz de pegar aquele conteúdo e entender, conhecer, estudar, aplicar e contextualizar na vida dos jovens que ele estava ali. Imagina eu e você, que já somos cristãos, um tempão. Aí a gente é o primeiro a reclamar. Não dá para entender isso. Mas isso não foi o que aconteceu, mas normalmente é, né? Mas isso Deus tratou no meu coração. Se o novo convertido, ele pode pegar isso e transformar e fazer chegar, porque quem faz sou eu. É Deus que faz, irmãos. Então, o que tem a nossa mão para fazer, a gente tem que fazer da melhor forma. Qual que é a sua motivação para vir aqui todo domingo? Para ouvir o pastor Davidson, para ouvir os irmãos do louvor aqui que entregam tudo que eles podem. Qual é a sua motivação para entregar aquilo que você veio entregar ao Senhor todos os domingos, todo o culto de oração, toda a escola bíblica? Qual é a sua motivação? O que é que tira você da cama para você vir aqui? Será que é o que arde no seu coração? É o desejo de aprender cada vez mais, encher o seu arquivo intelectual, o seu coração, para você impactar a vida de outra pessoa que está aí precisando do amor de Deus, desse mesmo amor que um dia você foi impactado? Será que é essa a motivação? O ensino precisa ser constante. Lá em Timóteo 2,14 diz, continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Esse assunto não tem que fazer parte da nossa pauta. Teorias vazias. A gente tem que encher o nosso coração de coisas constantes, conhecimentos que dão resultados para o reino. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Foge disso, irmãos, foge disso. Vai para a palavra, vai para a palavra, vai para a palavra. Constantemente, um bom ensino será mais eficiente quando o discípulo se encontrar adequadamente motivado. Eu preciso ter motivação para estar aqui. Por último, o ensino precisa produzir transformação. Aquilo que eu e você aprendemos e praticamos precisa produzir transformação. Mateus 5,16 diz assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Irmãos, não tem como a gente completar a missão se a gente não fizer parte de todos os passos, de alguma forma, de todas as ações, de alguma forma. Não tem como a gente olhar só para longe, não olhar para tão perto, as necessidades tão perto de nós. Começando em mim, esse ensino precisa resplandecer. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E as pessoas precisam sentir o abraço de Deus através de nós, o cuidado de Deus através de nós. Então, em nome de Jesus, se as pessoas com as quais você convive ainda não estão sentindo a presença de Deus, o mover de Deus, através da sua vida, começa a pedir ao Senhor que faça isso em nome de Jesus. Porque não tem como. Se cada um de nós aqui nessa noite sairmos aqui hoje determinados a fazer algo diferente amanhã,
Olha quantas pessoas serão impactadas pelo poder de Deus através das nossas vidas. Não tem como ser diferente. O nome disso é dar graça. O nome disso é avivar a cor. É dar um novo tom. Dar um novo tom. E aí é você sentir e viver o Evangelho de Jesus. E todo aquele, lá em 1 João 3,13, e todo aquele que tem nele essa plena confiança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Sabe, quando a gente fala purificar-se a si mesmo, é olhar para nós e para as nossas imperfeições, para as nossas dificuldades e permitir que ele mude, permitir que ele trabalhe e começar a viver completamente na dependência de Deus e deixar que ele faça. E ele vai fazer. A gente precisa cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso tempo a sós com Deus, priorizar isso, dar prioridade, arrumar um jeito para a gente ter momentos com Deus de intimidade. E o nosso dia a dia, nossa correria, tira muito isso de nós. E a gente precisa vigiar para a gente não perder essa oportunidade. Porque não tem como haver transformação se não houver mudanças de atitude. A gente precisa ter coragem e ousadia de apresentar Jesus às pessoas. Aquilo que um dia fizeram conosco, isso precisa arder no nosso coração. E a gente precisa fazer e falar do amor de Deus para outras pessoas. Não deixe que o seu trabalho, que o seu ministério, as atividades constantes do seu ministério possam tirar esse amor, essa ardência que precisa acontecer. Não tem como sermos transformados se não produzirmos a santificação como evidência. Não tem como. Por isso a gente vai buscando essa purificação, essa santificação, esse relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Quando os nossos filhos eram pequenos, a gente sentava para conversar sobre alguma coisa, aí eu dizia assim: Deus falou comigo. Deus falou comigo. E eu sei que tem alguma coisa aí que você precisa falar. Era muito interessante. Agora, eles grandes, eles diziam assim: mãe, a gente ficava imaginando Deus assim, ó, Tônia, o Giovanni fez isso, e a gente ria beça. Ele ficava assim, eu não entendia quando a senhora dizia, Deus falou comigo, Deus me mostrou. Eu ficava imaginando assim, que a senhora tinha uma bola de cristal e Deus contava tudo para a senhora. Quando eu fazia alguma besteira, eu falava, Deus vai contar para minha mãe. Mas quando a gente tem intimidade com Deus, Deus mostra ou não, irmãos? Deus mostra. E Ele diz para você tudo o que você precisa dizer, tudo o que você precisa saber. Então, eu queria te convidar a baixar a sua cabeça nesse momento. E eu quero fazer uma oração. Porque, a começar em mim, nós precisamos ter coragem e ousadia para continuar ensinando, discipulando e completar a nossa missão. Se nós estamos aqui ainda, irmãos, nessa noite, é porque nós ainda não completamos a nossa missão. Porque quando nós completarmos, a gente vai morar no céu. E pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei. Mas o fato é que nós precisamos completar a nossa missão. Então, eu queria te convidar. Se você entende que você precisa ainda de algumas coisas que Deus precisa tratar na sua vida, eu queria te convidar a ficar em pé. E nós vamos fazer essa oração juntos. Nós precisamos completar a missão, Senhor. Mas eu preciso ainda resolver algumas questões dentro de mim. Preciso melhorar no meu relacionamento lá em casa. Eu preciso mais coragem para falar do teu amor. Eu preciso, de repente, mais conhecimento. Eu preciso de mais compromisso contigo. Se esse é o teu caso, eu quero te convidar a ficar em pé. E a gente vai orar pela tua vida. Nós vamos orar juntos. Eu preciso completar a missão. Eu preciso que Deus ainda trabalhe algumas coisas na minha vida. E se você entende que você precisa ser esse instrumento usado por Deus, e você topa fazer parte do que Deus está fazendo nesse lugar aqui, nessa igreja, nessa comunidade, eu estou junto, o pastor pode contar comigo, a liderança pode contar comigo. Você fica em pé e nós vamos orar juntos. Juntos pela missão que a gente ainda não completou. Juntos por um propósito maior do que o nosso. Maior do que os nossos sonhos, mas o propósito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essas pessoas que se colocaram de pé. Eu te agradeço, Senhor, porque apesar de mim, o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações e trata de nós, Senhor. O Senhor poderia estar usando qualquer pessoa para falar sobre isso nesse momento.
Então eu te louvo, Senhor, pelas pessoas que ouviram, que entenderam e que se dispuseram, estão aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu quero completar a missão. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento melhor de ensino. Senhor, eu quero impactar a vida de alguém. Eu quero falar teu amor para alguém. Obrigada, Senhor, por essas vidas. Nos dê coragem, nos dê ousadia e tira tudo que não provém de ti das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Todo orgulho, toda vaidade, todo e qualquer motivo que possa nos impedir de continuar aquilo que o Senhor está plantando, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo neste mundo. E em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a vida dessas pessoas para a honra e glória do seu nome. Essa é a nossa oração. Usa-nos, Senhor, como instrumento vivo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai continuar sentadinho e vai orar. Você não precisa olhar para ninguém, nem olhar para cá. Você vai clamar como instrumento do Senhor. Porque de repente tem alguém aqui que veio aqui e precisa ser discipulado. Precisa conhecer Jesus como eu e você conhecemos. Precisa chegar ao nível que você já está, de comprometimento, de santidade. Você já está pronto, inclusive, para discipular alguém. Mas tem alguém aqui, pode ser que alguém chegou aqui hoje, nessa noite, e precisava de uma palavra e achou. Então você vai orar pela vida dessa pessoa. Você vai ser esse instrumento de oração e vai pedir ao Senhor que haja salvação. Então eu quero te fazer uma pergunta, você que entrou aqui, que veio visitar, e de alguma maneira Deus falou ao seu coração, e você quer conhecer Jesus da melhor forma que você pode conhecer. Você precisa ter um encontro com Jesus, ou já se encontrou com Ele, e precisa restaurar a aliança que um dia você firmou com Ele. Se esse é o teu caso, levanta a sua mão para a gente orar pela tua vida. Se você entende que você precisa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, ter um encontro com Jesus, ou renovar a sua aliança com Ele, você já participou um dia, já viveu com Ele, Deus abençoe, amém, Deus abençoe sua vida. Mais alguém quer renovar essa aliança com Deus, quer ter um encontro com Jesus, quer conhecer Jesus, está disposto? Porque aqui tem gente que vai caminhar contigo. Aqui tem gente que vai acompanhar você. Aqui nesta igreja tem gente para te pastorear e para te discipular. Você quer isso? Levanta sua mão em nome de Jesus, porque nós vamos orar por você. A gente não... Amém, amém. A gente espera que o Senhor continue falando ao seu coração. De repente você está no meio desse monte de gente e pode ficar envergonhado, mas eu quero dizer o seguinte: não deixe esse culto acabar não vá embora sem procurar o pastor Davidson, sem procurar alguém daqui e dizer: eu quero abrir meu coração para Jesus. Eu quero, não tive coragem de levantar minha mão, mas eu quero que alguém caminhe comigo aqui, pastor. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer. Eu quero conhecer esse que morreu por mim na cruz, esse que vale a pena, porque Ele morreu por mim e por você. E nós estamos aqui como servos aprendendo nessa caminhada que é a vida. Aprendendo a cuidar uns dos outros, aprendendo a viver um com as falhas dos outros. Então você vem do jeito que você está. Você não precisa mudar nada não. Você vem do jeito que você está. É do jeito que você está que Ele quer. É do jeito que você está que Ele quer trabalhar com você. Então, em nome de Jesus, não deixe o dia de hoje passar sem que você tome essa decisão. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a Tua palavra não volta vazia. E Deus, muito obrigado pelo movimento dessa igreja. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor tem movido aqui para que o Teu Evangelho seja pregado em todo lugar, de todas as formas, para todas as pessoas. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nós e através de nós, pela Tua presença aqui. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem a gente merecer, o Senhor tem recebido, Deus, aquilo que a gente tem apresentado ao Senhor. Continua conosco, Deus, no nosso caminhar, na nossa vida, no retorno para a nossa casa. E cuida, Senhor, dos nossos. Cuida, Deus, em nome de Jesus, de cada pessoa que entrou aqui e que precisa assumir um compromisso contigo, Pai. Em nome de Jesus. A começar por nós, que já te conhecemos há tanto tempo, mas que por algum momento, na nossa caminhada eclesiástica, na nossa caminhada cristã,
a gente começou a murmurar, a gente começou a fazer aquilo que desagrada ao seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, que haja quebrantamento nos corações, nossos corações, e que nós, enquanto igreja, possamos continuar crescendo, Deus, e te conhecendo, e te amando, e sendo referência aqui na terra. Em nome de Jesus, Senhor, cuida de nós. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada nos nossos lares. Guarda cada um de nós aqui. Em nome de Jesus é que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos adorar a Deus com essa canção. Se você ainda está com o coração endurecido, se você ainda está resistindo aí com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na tua vida, esse é o momento de você simplesmente deixar o Espírito te guiar em adoração. Essa canção, só tu és, Senhor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor, digno da minha vida, tu és, Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode dizer isso para o Senhor, digno dessa canção, tu és, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus, digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu. Diga: santo, santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Aqueles que querem firmar um compromisso com o Senhor, levante suas mãos aos céus e cante isso bem forte: santo, santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos e mostra-nos, Senhor, quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos construir nossa vida em ti, Senhor.
em ti, não vou ser abalado. Diga bem forte. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fogo. E eu vou confiar. E eu vou confiar somente em ti, Senhor. Oh, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Cada detalhe preparado pelo Teu Espírito e pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da pastora Tânia, que foi enviada pelo Teu Espírito aqui nessa noite, para tocar, ó Deus, em assuntos que precisamos ouvir, que precisamos avançar. Senhor, eu sei, ó Pai, que muitos foram tocados pela Tua palavra, mas Deus, nós também sabemos que ao sair por aquelas portas, muitas dificuldades vão ao nosso encontro, muitas dificuldades vão se levantar, para que nós venhamos nos esquecer daquilo que aprendemos aqui hoje. Hoje tivemos, Senhor, algo especial vindo do Teu Espírito. Aprendemos, ó Pai, sobre um ensino que transforma vidas. Precisamos, ó Deus, não apenas que a nossa vida seja transformada pelo ensino, mas também precisamos nos colocar à disposição para que a nossa vida possa ser usada pelo Senhor, para que outras vidas também sejam transformadas por esse ensino. Meu Deus, nos leva a viver esse tempo, um tempo de cuidado, um tempo especial, ó Deus, aonde cada um de nós possamos conhecer, ó Pai, a nossa missão, a nossa responsabilidade. Nessa noite, Pai, algumas pessoas se colocaram diante de Ti, algumas colocando o coração e dizendo: Senhor, estou fragilizado e preciso ser cuidado. Outras pessoas se colocaram à Tua disposição dizendo: Pai, conta comigo, eu quero cuidar de vidas. Senhor, eu sei que Tu conhece cada uma dessas pessoas, Tu sabe o que está no mais profundo do coração de cada uma delas. E eu te peço, Pai, ministra uma bênção especial sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que nós possamos, Senhor Jesus, ao findar deste culto aqui, dessa reunião coletiva, que nós possamos, ó Deus, entender que nós precisamos avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Então, Pai, que daqui em diante possamos estar com o olhar mais refinado para cuidar dos nossos irmãos, que possamos estar, Senhor, com um abraço pronto, com uma palavra de consolo, de conforto. Senhor, que nós não venhamos franquear, ó Pai, apenas para líderes, mas que nós venhamos entender que todos nós fazemos parte dessa grande obra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nessa tarefa e abençoa a nossa igreja, para que sejamos, ó Deus, cada dia mais e mais uma igreja relevante para a Tua glória. Paizinho, nós oramos nessa hora confiados em Ti, e se ainda podemos Te fazer mais um pedido, Te pedimos, leva-nos em segurança aos nossos lares, abençoa a semana que se inicia, cuida da nossa família, cuida do nosso coração e derrama as Tuas bênçãos sobre nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está junto de você. Desejo uma semana abençoada. Não se esqueça, procure a liderança e diga: pode contar comigo, eu quero ser alguém que vai ser lapidado para cuidar de outras vidas. Deus os abençoe, em nome de Jesus.